Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 2. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 e mandou-os 2 a 2 adiante de si por todas as cidades e lugares onde ele estava para ir. Dizia-lhes: Grande é na verdade a messe, mas os operários poucos. Rogai, pois, ao dono da messe que mande operários para a sua messe. Palavra da salvação. Comentário. Lucas 10, de 1 a 2. São Gregório Magno. O Senhor os mandou 2 a 2 para pregar, porque 2 são os mandamentos da caridade, o amor de Deus e do próximo. E porque não pode haver caridade entre menos que 2. Com isso, o Senhor nos insinua silenciosamente que quem não tem caridade para com o próximo não deve, de modo algum, se encarregar do ofício da pregação. Fez bem em acrescentar as palavras adiante de si por todas as cidades e lugares onde ele estava para ir. Com efeito, o Senhor vem depois dos seus pregadores. A pregação prepara-lhe os caminhos, e em seguida vem o Senhor ocupar a sua morada na nossa mente. As palavras da exortação lhe antecedem, e através disto a verdade é acolhida na mente. Por isso, Isaías dizia aos pregadores: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías 43. Porém, não é sem grande tristeza que repetimos as palavras que seguem, mas os operários poucos, porque, embora haja muitos para ouvir a boa nova, falta quem a pregue. Eis que o mundo está cheio de sacerdotes, entretanto, na messe de Deus, há poucos operários, porque ainda que tenhamos aceitado o cargo sacerdotal, não cumprimos ainda os deveres do cargo. E com essas palavras, induz também os fiéis a rogarem pelos seus pastores e pedir a Deus que cumpram um trabalho digno da sua posição e que suas línguas não se entorpeçam para a exortação. A miúde, afinal, as iniquidades dos pregadores lhes amarram as línguas, e a miúde os pecados dos fiéis fazem com que o dom da palavra seja subtraído aos superiores. Comentário Lucas 10, de 1 a 2. São Cirilo. Deus, por meio dos profetas, testificara que a salvadora pregação do Evangelho não se limitaria a Israel apenas, mas se estenderia aos rebanhos de todos os povos. E é por isso que Cristo, depois dos 12 apóstolos, institui outros 72. Daí que esteja dito: depois disso, o Senhor escolheu outros 72. A escolha dos 72 estava prefigurada também nas palavras de Moisés, Números 11, que, por ordem de Deus, escolheu 72 homens para Deus lhes infundir o Espírito. Também no livro dos Números se lê, Números 33, que os filhos de Israel chegaram a Elim, o que traduzido significa subida, e que ali havia 12 nascentes e 70 palmeiras. Se subirmos no crescimento espiritual, encontraremos as 12 nascentes, que são os 12 apóstolos, donde bebemos a ciência da salvação como de uma nascente do Salvador, e as 70 palmeiras, que são aqueles que foram agora enviados por Cristo. A palmeira, com efeito, é uma árvore de boa medula, de raízes fortes, fecunda, que sempre nasce na água e, uma vez crescida, estende às alturas a sua copa. Segue-se, e mandou-os 2 a 2.
Os campos vastos exigem muitos ceifeiros, e assim também a multidão dos que viriam a crer em Cristo. Daí que acrescente: rogai, pois, ao dono da messe, que mande operários para a sua messe. Nota, porém, que após dizer as palavras, rogai ao dono da messe que mande operários para a sua messe, ele mesmo envia os operários à messe. Ele mesmo, portanto, é o dono da messe. E através dele e com ele, Deus Pai exerce seu domínio sobre todas as coisas. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 3 a 4. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem calçado, e pelo caminho não saudeis ninguém. Palavra da salvação. Comentário: Lucas 10, de 3 a 4. São Gregório Magno. Com efeito, muitos, quando recebem o governo do povo, ardem por dilacerar seus súditos e mostram-lhe todo o terror do seu poder, porque não têm as entranhas da caridade. Querem ser vistos como senhores dos fiéis, mas não se reconhecem seus pais e transformam seu posto de humildade em orgulho de dominação. Para evitar este mal, devemos levar em conta que somos enviados como cordeiros entre lobos para que conservemos o senso de inocência e nos abstenhamos das mordeduras da maldade. Pois quem toma o posto da pregação não deve fazer o mal, mas suportá-lo. E se, em algum momento, o zelo pela retidão exigir que empregue a violência contra seus súditos, por dentro deve amar com piedade paterna os que por fora castiga, e, por assim dizer, persegue. O pastor exibirá um bom uso da violência quando a nuca da sua alma não estiver sob o jugo dos desejos terrenos. Daí que se acrescente: não leveis bolsa nem alforge. Tamanha deve ser a confiança dos pregadores em Deus, que mesmo que não providenciem para as despesas necessárias da vida, todavia, saibam com toda certeza que nada lhes faltará. Do contrário, a mente deles, ocupada com bens temporais, não poderá providenciar aos fiéis os bens eternos. Se quiseres dar a estas palavras sentido alegórico, o dinheiro encerrado na bolsa é a sabedoria escondida. Quem tem a palavra de sabedoria e não cuida de comunicá-la ao próximo é como alguém com uma bolsa fechada. Por alforge, entenda-se o fardo das coisas do século, por calçado, as obras mortas. Quem, pois, se encarrega da pregação, deve considerar indigno de seu dever o peso dos afazeres seculares, pois enquanto a nuca é oprimida por tal peso, não é possível levantar a cabeça para pregar os bens celestiais. Tampouco deve olhar para as obras dos insensatos, para não crer que deve proteger seu trabalho como que com peles mortas, pensando que, se os outros fazem tal coisa, está também autorizado a fazê-la. Quem saúda no caminho, saúda por ocasião da viagem, não por desejar a saúde e a salvação do próximo. Quem, portanto, prega a palavra da salvação, não por amor à pátria eterna, mas por ambição de recompensa, é como se saudasse alguém no seu caminho, porque deseja a salvação pela ocasião e não pela intenção da sua alma. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 5 a 12.
Na casa em que entrares, dizei primeiro: a paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Do contrário, tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que tiverem, porque o operário é digno da sua recompensa. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos puserem diante. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: está próximo de vós o reino de Deus. Mas, em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo para as praças, dizei: até o pó da vossa cidade que se nos negou, aos pés sacudimos contra vós. Não obstante isso, sabei que o reino de Deus está próximo. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma que para essa cidade. Palavra da salvação. Comentário: Lucas 10, de 5 a 12. São Beda. Após descrever os tipos de acolhimento que terão conforme a diversidade das casas, ensina aos discípulos como deverão agir nas próprias cidades, a saber, associar-se com os piedosos em todas as circunstâncias da vida e ficar longe de qualquer sociedade com os ímpios. Daí que siga, em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos puserem diante. Isto de sacudir o pó dos pés serve como prova do esforço terreno que, em vão, empreenderam por aqueles homens, ou como demonstração de que, a tal ponto, não buscam nada de terreno, que não toleram nem mesmo que o pó da terra se pegue a seus corpos. Ou ainda, os pés significam o próprio trabalho e o andamento da pregação. O pó que os cobre é a leviandade do pensamento terreno, a qual nem mesmo os maiores doutores conseguem estar imunes. Quem, pois, despreza o ensino, os esforços e os perigos por que passaram os professores do Evangelho, dá um argumento para a própria condenação. Os sodomitas, entre outros vícios da carne e da alma, eram, além de tudo, pouco hospitaleiros. Entre eles, todavia, nunca houve hóspedes como foram os apóstolos. E muito embora Ló fosse justo nos olhos e nos ouvidos, 2 Pedro 2,3, não se conta que tenha ali ensinado ou realizado qualquer prodígio.